Uma ótima tarde a todos que acompanham, pelas redes sociais, todo mundo aqui presente também, vereador Tirinho, Sérgio, Bruno, todos os meus amigos vereadores da mesa. 12ª reunião da Comissão Legislação, Justiça e Redação, dia 14 de agosto de 2026. Estando presente o membro dessa comissão, declara aberta esta hora. Foi distribuído a essa comissão o projeto de lei 43, 47, 48, 49 de 2026 e o projeto de lei complementar número 03/2026, o projeto de resolução número 05/2026 e a proposta de emenda à lei orgânica número 03/2026. Determina a relatora da comissão, vereadora Débora Nogueira, que procede a apresentação do seu voto ao projeto de lei número 43/2026. Muito boa tarde aos meus colegas vereadores, presidente, ao Bruno, nossas comunicações, ao Sérgio, que se encontra aqui presente no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu voto ao projeto de lei número 43/2026, que dispõe sobre a transparência e a rastreabilidade dos procedimentos licitatórios, das contratações públicas e da execução das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória no município de Carmo do Cajuru e da outras providências. Meu voto é pela aprovação quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da vereadora, no mesmo está em discussão, o vereador que queira discuti-lo, peço a palavra. Concluída a discussão, o voto da relatora está em apreciação. O vereador que queira aprovar permanece como está, quem for contrário se manifeste. O voto da relatora ao projeto de lei número 43/2026 foi aprovado por todos. Determina a relatora da comissão que procede à apresentação do seu voto ao projeto de lei número 47/2026. Projeto de lei número 47/2026, que altera a lei municipal 2784, de 13 de maio de 2020, e dá outras providências. O meu voto é pela aprovação quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da relatora, o mesmo está em discussão, o vereador que queira discuti-lo, peço a palavra. Concluída a discussão, o voto da relatora está em apreciação. O vereador que queira aprovar, permanece como está, quem for contrário se manifeste. O voto da relatora ao projeto de lei número 47/2026 foi aprovado por todos. Determina a relatora da comissão que procede à apresentação do seu voto ao projeto de lei número 48/2026. Projeto de lei número 48/2026, que denomina logradouro público. Meu voto é pela aprovação quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da relatora, o mesmo está em discussão, o vereador que queira discuti-lo, peço a palavra. Concluído a única discussão, o voto da relatora está em única apreciação. O vereador que queira aprovar permanece como está, quem for contrário se manifeste. O voto da relatora ao projeto de lei número 48/2026 foi aprovado por todos. Determina a relatora da comissão que procede à apresentação do seu voto ao projeto de lei número 49/2026. Projeto de lei número 49/2026, que dispõe sobre a ratificação da 4ª alteração do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, ARISB. Meu voto é pela aprovação quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da relatora, o mesmo está em discussão, o vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Concluída a discussão, o voto da relatora está em única apreciação. O vereador que queira aprovar permanece como está, quem for contrário se manifeste. O voto da relatora ao projeto de lei número 49/2026 foi aprovado por todos. Determina a relatora da comissão que procede à apresentação do seu voto ao projeto de lei complementar número 03/2026. Projeto de lei complementar número 03/2026, que altera a lei complementar número 31, que institui o Código Tributário do município de Carmo do Cajuru para instituir a taxa de licença para o comércio eventual em eventos temporários e dá outras providências. Meu voto é pela aprovação desse projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da relatora, o mesmo está em discussão, o vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Concluída a discussão, o voto da relatora está em apreciação. O vereador que queira
Aprovado, permanece como está. Quem for contrário, se manifeste. O voto da relatora ao projeto de lei complementar número 03/2026 foi aprovado por todos. Determina a relatora dessa casa que proceda a apresentação do voto ao projeto de lei. Resolução número 05/2026. Proposta de lei, a lei orgânica número 03/2026, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 12 da lei orgânica do município. Meu voto é pela aprovação quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da relatora, o mesmo está em discussão. O vereador que queira aprovar permanece como está. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Concluída a discussão, o voto da relatora está com apreciação. O vereador que queira aprovar permanece como está. Quem for contrário, se manifeste. O voto da relatora ao projeto de resolução número 05/2026 foi aprovado por todos. Determina a relatora da comissão que proceda a apresentação do voto à emenda à lei orgânica número 03/2026. Projeto de resolução número 05/2026, que altera o regimento interno da Câmara Municipal. Meu voto é pela aprovação deste projeto quanto aos aspectos constitucionais, legais e regimentais. Concluída a apresentação do voto da relatora, o mesmo está em discussão. O vereador que queira discuti-lo, peça a palavra. Concluída a discussão, o voto da relatora está com apreciação. O vereador que queira aprovar permanece como está. Quem for contrário, se manifeste. O voto da relatora a proposta de emenda à lei orgânica número 03/2026 foi aprovado por todos. Os votos da relatora aos projetos que obteram aprovação por essa comissão e seguirá para as demais comissões. Determina a relatora que caminha os votos da secretaria dessa casa para a elaboração do parecer finais, nos termos regimentais. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrado o trabalho dessa comissão na tarde de hoje. Cargo que jurou dia 14 de agosto de 2026.